Olá, amores de my life. Tô sem tempo para parar para fazer vídeo, mas é absolutamente necessário falar sobre. Vou pegar uma estrada agora e aí eu vou aproveitar que na estrada é mais tranquilo para dirigir, para fazer este videozinho aqui falando sobre esse bafo da Michelle Bolsonaro. Gente, é uma coisa assim que nós mulheres precisamos estar muito atentas, principalmente nos dias atuais, né? De que nenhuma de nós está a salvo. Há um radar de velocidade à frente. Tô na velocidade certa. Nenhuma de nós está a salvo de sofrer as represálias do patriarcado, do machismo. Por quê? O sistema no qual nós estamos vivendo é patriarcal e é machista. Isso é a base do sistema capitalista. Eu não canso de falar, eu falo isso o tempo inteiro nas minhas postagens e eu não cansarei de falar, assim como todas as mulheres conscientes, despertas, acordadas neste planeta Terra falam a mesma coisa. O patriarcado, o machismo é a estrutura que mantém o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é o acúmulo de bens materiais, é um sistema pelo qual as pessoas se sentem no direito de escravizar disfarçadamente, não é escravizar entre aspas, não, é escravizar disfarçadamente, aí sim cabe as aspas, as pessoas pagando salários ou nem pagando salários, dando o mínimo de dinheiro possível para que essa pessoa subsista, sobreviva, para que ela consiga se alimentar, descansar, né? Às vezes nem isso direito, né? Para ela poder render para trabalhar no dia seguinte e viver essa escala 6x1, que se possível para eles seria 7x0, tá? Para quê? Para enriquecer a conta bancária deles, dos donos dos meios de produção, dos capitalistas. A base antes era totalmente escravocrata mesmo. Há um radar de velocidade à frente. Tô na velocidade certa. A base era não dar nada, só dar comida para as criaturas para que elas não morressem, entendeu? O importante era que elas não morressem, porque é tipo assim, o bichinho, né? O escravo, ele precisa viver o mais tempo possível, porque aí eu não preciso comprar outro, gastar dinheiro comprando outro. É mais barato eu dar uma ração, eu dar uma comidinha ali mínima para ele comer, para ele conseguir sobreviver, para ele poder produzir para mim. E eu fico com toda a fatia do dinheiro disso que ele produziu para mim. Eu só mandei. Isso é um escravocrata. O capitalista, ele, por termos conseguido CLT, né, as leis trabalhistas, hoje o escravo tem direito a férias remuneradas, tem direito a feriado, tem direito até a cesta básica, gente. Cara, às vezes tem até plano de saúde, velho. Sabe? O escravo, ele tem ele ganha VR, cara.
Ele ganha vale alimentação também, se pá, né? E ele ganha um saláriozinho ali pra ficar feliz, né? Pra comprar as maquiagens dele. E aí, gente, o que acontece? Amores de my life. Deixa eu mudar isso daqui, porque esse negócio aqui tá muito na minha cara. E aí, então, esse sistema é um sistema extremamente predatório. Dá pra perceber? Dá pra perceber? Eu acho que dá. E é um sistema onde existe uma luta de poder. Uma luta de poder. Esse poder, ele precisa estar em mãos concentradas, porque se todo mundo tiver esse poder, o poder aquisitivo, o poder dos meios de produção, o poder da matéria-prima, né, da comida, da metalurgia, do dinheiro, quem tiver poder sobre as necessidades básicas de uma sociedade, de um ser humano, quem tiver poder sobre isso, não precisa se submeter a nenhum tipo de sistema, não precisa se submeter a nenhuma forma de... Não precisa se submeter a nada, certo? Então, se a pessoa não precisar se submeter, ela não vai trabalhar, ela não vai gerar renda para outras pessoas. Ela vai trabalhar para si, ela vai ser autônoma, ela vai ser independente, ela não vai sentir carências, não vai sentir necessidades, ela vai fazer aquilo que ela sente vontade de fazer, que engrandece ela, que deixa ela se sentindo bem. O sistema capitalista, ele joga na falta, na necessidade, na carência, na abstinência, em todos os sentidos: físico, material, emocional, psicológico, tá? E aí o que acontece? Eles precisam de população submissa, precisam de população submetida aos ditames deles. E aí, metade da população é mulher. A mulher, ela tem vários momentos de vulnerabilidade física mesmo e psicológica, emocional. Hoje a gente sabe o quanto os hormônios mexem com a gente, porque a gente vive oscilação constante. A gente menstrua, a gente ovula, a gente engravida, a gente vive num tobogã. Uma mulher só volta a sua plenitude, né, fisiológica mesmo, depois que ela pare, depois que ela fica grávida. Ela só volta depois dos 6, 7 anos da criança. Quando a criança já tem 6, 7 anos, é que ela volta a raciocinar da forma como é natural ela raciocinar, porque antes disso ela tá na bagunça hormonal, psicológica, emocional. Isso quando a criança é saudável, né? Então, assim, a mulher, ela acaba sendo uma figura, né? Um ser que fica vulnerável em vários momentos. Isso para não falar sobre a estrutura física, a força física que pode ser desenvolvida, mas não dá para comparar. A gente é da técnica, a gente se dá melhor na técnica do que na força. Vamos lá. Uma grande parcela da população que é
é facilmente manipulável, porque fica suscetível devido à sua própria natureza, né? Embora a mulher seja guerreira, seja foda pra caralho, faça tudo, né? A gente, pode estar arregaçada, mas a gente tá lá, em pé, na luta. Vocês sabem, um cara dá uma dorzinha de barriga num macho, o macho cai duro no chão, morre, parece que tá morrendo, né? E a gente tá lá sangrando no meio das pernas e trampando, fazendo o nosso corre, sangrando, tá? Ou com uma barriga imensa. Então, por nesses momentos a gente ficar realmente, precisar ficar afastado e tudo, os caras conseguiram, enfim, por uma série de questões que eu não vou entrar nesses pormenores aqui, os homens conseguiram dar um jeito de submeter a metade da população mundial, tá? Aí tem mais os trabalhadores, em geral, homens e mulheres e crianças, tá? E aí o que acontece? A pessoa, a mulher que não percebe isso, que não se acordou ainda para esse tipo de informação, de dado histórico, ela acha que ela tá dentro do sistema, cara. Ela acha que ela é apoiada pelo sistema, ela acha que ela tem a proteção desses machos capitalistas e mulheres capitalistas. Elas entram no mesmo jogo achando que elas vão passar ilesas por isso, que elas não vão sofrer o mesmo que todas as outras sofrem. Elas acham, elas creem piamente, tem um caminhoneiro aqui querendo me engolir. Elas creem piamente que elas não vão sofrer a mesmíssima coisa que toda e qualquer mulher sofre, que é a misoginia, que é o machismo. E isso é o que eles tentam fazer elas acreditarem. Isso é o que a sociedade tenta fazer as mulheres acreditarem. Sutilmente, as mulheres estão sempre sendo abafadas, sempre sendo manipuladas para continuarem e para ainda perpetuarem entre as outras, propagarem entre as outras esse modus operandi. E a religião faz um papel essencial nisso, principalmente quando a religião se funde à política, que é o que vem acontecendo desde lá do início do cristianismo, há mais de 2000 anos. Não é recente como a gente tá, né, como muitos falam, porque agora os evangélicos estão apoiando partido tal, né? A Michele Bolsonaro, o Bolsonaro, os evangélicos estão, sim, estão, mas a Igreja Católica também sempre esteve. A Igreja Católica apoiou Pôncio Pilatos, quer dizer, estava intimamente atrelado, o cara que deixou Jesus Cristo ser crucificado, torturado, assassinado. Então, gente, é um caminho que às vezes
às vezes eu perco as esperanças, eu fico pensando, cara, é sem volta. Mas é por isso que eu tô aqui falando. E que muitas outras pessoas ficam aqui falando. Tem volta. Tem volta. Só que a gente precisa acordar e despertar as pessoas para esse grande sonífero que deram para elas. O desespero, a fome em todos os sentidos. A fome espiritual, a fome emocional, a fome física, de comida, a carência afetiva, a falta de acolhimento. Eles recebem tudo isso através de uma manipulação, de uma lavagem cerebral feita por PNL, programação neurolinguística. Eu chego lá e o pastor me fala tantas palavras bonitas, ele grita, ele expressa a emoção dele, ele lê a palavra, ele fala. Cara, é tudo coach do caralho, entendeu? Vai pedir 10 real pro pastor ver o que ele faz. Há obras em BR-050 perto de São Paulo que estão causando atrasos. Você pode evitar esse problema seguindo via rodovia dos Bandeirantes, que economiza 13 minutos. Eu com um quero pedágio de R$ 17,20. Se você prefere manter o trajeto atual, toque em recusar. Eu tenho ódio de gente manipuladora, que manipula a fé das pessoas. E as pessoas vão que nem patinho na lagoa. E vão mesmo. Que pariu, cara. Sabe? Elas caem assim, ó. É a síndrome do patinho feio. Tá? Síndrome do patinho feio. Porque eu sou excluído. Porque eu sou perseguido. Véi, vai tomar o teu poder, cara. Vai se conectar com você mesmo. Vai buscar autoconhecimento. Vai buscar fazer terapia, cara. Vai buscar a tua conexão consigo mesmo e com Deus, a fonte maior de todas. Não com um verme que fica te manipulando. Te manipulando e sugando o teu dinheiro, a tua autoestima, a tua autonomia, o teu poder pessoal. A Michele Bolsonaro, ela já estava nesse esquema há muito tempo, nesse esquema da política, de ficar na retaguarda nada, de ficar na asa de macho, né? Porque, cara, essa história de que o homem é o provedor, como eu encontrei esses tempos atrás uma mulher que ela é do Ministério do Casamento da Igreja Evangélica. Aí eu olhei pra ela e falei assim: Ministério do Casamento? O que faz o Ministério do Casamento? Ensina as pessoas a como que é um casamento, né? Como que devem se comportar dentro de um casamento, do relacionamento. Eu falei: como que se deve se portar? Ela: não, porque a gente sabe que os meninos, os homens hoje em dia, eles estão agindo como moleques, eles não são homens, né? A gente tá mais do que provado. E é verdade. E eu olhei pra ela e falei assim: e o que seria um homem adulto, um homem decente, um marido, né? Dentro dos seus princípios, assim. Ela começou a falar um monte de coisa que eu vi que muito superficiais, assim, como por exemplo, o homem é o provedor, né? Ele tem que ser o provedor dentro de casa. E hoje em dia o que tá acontecendo? As mulheres estão tendo que sustentar o lar. Eu falei: é verdade, muitos caras estão escorados nas mulheres, né? Não, isso não é certo. Ok. Uma fala muito
coerente se não fosse o fato do que veio depois. E aí eu digo, já vou dizer agora, esse povo, eles estão se apropriando de falas progressistas, né? De falas evolucionárias, para conseguir abarcar a população, né? Para conseguir convencer, se camuflar. Porque eles falam, mas o sentido com o qual estão falando não é o mesmo. Porque o sentido dela, que ela estava querendo me dizer, é que o cara que é o detentor do dinheiro, ele que sustenta a casa, então a mulher não pode, porque a mulher não precisa, não pode ir trabalhar, porque ela não pode ter a sua autonomia, porque ela tem que estar submissa ao homem, ela tem que estar, não é uma questão de escolha. Porque escolher conscientemente uma situação realmente digna é uma coisa, onde o cara te respeita, não te limita, é uma coisa completamente diferente. Agora, tá numa relação assim, onde o cara que sustenta a casa e você fica submissa, e de maneira que você seja agredida, que você seja violentada em qualquer aspecto, isso não é uma escolha saudável. E se essa for a escolha, não é consciente. Não tá consciente no sentido de sabendo exatamente o que tá fazendo, o que tá sentindo, o que tá querendo. Porque suportar é uma coisa, desejar é outra. E quando há o não desejo, quando a pessoa está tolerando a situação, é porque ela não está consciente em algum momento. Eu tô falando de coisa profunda, eu não tô falando de eu sei o que tá acontecendo, eu tô vendo o que tá acontecendo, mas fazer o quê? Não tô falando disso, eu tô falando de coisas muito mais profundas, dentro do inconsciente do ser humano, dentro dos traumas, dentro das dores. E aí eu olhei pra ele e falei assim, tá, agora me diz uma coisa, que é essa história dessas meninas aí vestida de noiva no altar, ajoelhada, falando pro cara que vai ser submissa a ele? Aí ela falou assim, não existe, a mulher não está submissa ao homem. Eu falei, como não? Aí ela falou assim, não, é que é assim, todos os homens são sacerdotes de Deus. E ele recebe o propósito de Deus. Falei, e a mulher, ela segue o propósito de Deus junto do seu marido. Eu falei, e a mulher recebe propósito? A mulher recebe o propósito do marido. Falei, ela não recebe um propósito dela, única e exclusivamente, um trabalho para ela, uma coisa dela, um propósito dela. Ela recebe o propósito do marido. Aí fica a mulher fica falando, ela fica falando a mesma coisa, cacete. Não sabe nem debater, articular uma frase diferente. Aí eu falei assim, cara, mas se a mulher não recebe um propósito dela, me desculpa, ela tá submissa. Se ela tem que seguir o propósito do cara e não recebe um propósito dela, ela está submetida ao propósito do cara. Mas o cara, o marido está submetido ao propósito de Deus e ambos estão submetidos ao propósito de Deus. A única submissão aí é a Deus. O cara não submete a mulher não se submete ao cara, porque a mulher está submissa ao propósito de Deus.
Eu falei, mas se o propósito de Deus só é dado para o homem, a mulher tem que acompanhar o propósito do homem, ela não recebe um propósito sozinha para ela está submissa a um propósito do cara, sim, ela está submissa ao cara, sim. Como que você não consegue enxergar isso? É bizarro. E eles tentam confundir as mentes das pessoas pela persuasão mesmo, pela repetição. Porque o cérebro da gente, ele decora, ele é facilmente manipulável através da repetição e da emoção. Então eles pegam a emoção da criatura, junto com essa emoção eles colocam a decoreba, a tabuada no rolê, né? E aí, cara, é um boi, é uma boiada que passa realmente. É um gado. Que só fica ruminando a informação que jogam na cabeça deles e não raciocina, cara. Não reflete, não tem reflexão nenhuma. Já não gosta de estudar, já não gosta de ler, já não gosta de se informar, gosta da coisa mastigada que aparece no feed do Instagram, entendeu? Não estudou, não se informou. Vai lá pegar o mastigado, é mais fácil mesmo. Mas nem tudo que é fácil é bom. Nem tudo que é fácil é bom. E quem vai pelo fácil, quem vai pelo bom, quem vai pelo momentâneo, sem refletir, sem entender o que está acontecendo, sem ouvir as amiguinhas que estão aí alertando, gritando, se descabelando, é arrastado junto com a boiada. Michele Bolsonaro não falou nada de novo pra gente que já sabe. Nada de novo, todo mundo já sabia disso e todo mundo tava sabendo que em algum momento essa bomba ia estourar. Por enquanto, não aconteceu nada de mais grave com ela. Ela só tá sendo violada, vivenciando as violências que são pertinentes a esse sistema. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. E você, mana, se eu fosse você, começava a refletir melhor sobre isso. Porque nenhuma, volto a repetir, nenhuma há um radar de velocidade à frente. Tô na velocidade certa. Nenhuma, não vou receber multa. Nenhuma de nós, minha amada, está imune às condições desse